Alô, galerinha do Mundo Biologia, aqui é o Professor Guerra e hoje nós vamos falar sobre herança ligada ao sexo. Toca a vinheta. Até agora, a gente só viu heranças de características que se distribuem de maneira igual entre homens e mulheres. A gente chama esse tipo de herança autossômica, porque ela está relacionada a genes que não estão nos cromossomos X ou Y. Mas as características expressas pelos genes dos cromossomos X e Y afetam, em proporções diferentes, homens e mulheres. Fazendo parênteses de que aqui nós estamos falando do ponto de vista cromossômico em homens e mulheres, não estamos falando de identidade ou expressão de gênero. Em mamíferos, os cromossomos sexuais das fêmeas são X e X, e os dos machos é X e Y. Então, no final das contas, a diferença entre machos e fêmeas é a presença do cromossomo Y. Se o indivíduo for X, 0, ou seja, apenas um cromossomo X e mais nada, isso é um indivíduo fêmea com síndrome de Turner. Se o indivíduo for XXY, ainda é um indivíduo macho com síndrome de Klinefelter. Mas pensando apenas em indivíduos XX e XY, qual a importância de saber quais são esses genes dos cromossomos sexuais? A importância está no fato de que, como as mulheres têm um par de cromossomos X e os homens têm apenas um cromossomo X, as doenças que afetam o cromossomo X afetam mulheres e homens em proporções diferentes. As doenças mais comuns do cromossomo X são a distrofia muscular, que leva a uma degeneração dos músculos, a hemofilia, que leva a uma dificuldade de controlar sangramentos, e o daltonismo, que é a dificuldade em distinguir algumas cores. Vamos dar uma olhada aqui nessa família que tem um caso de daltonismo, que é uma doença ligada ao X recessiva. O casal normal tem um filho, homem, que tem daltonismo e uma filha mulher que não tem. Vamos dar uma olhada na genética da coisa toda. Nós temos aqui o pai com cromossomo X e o alelo normal para daltonismo, e o cromossomo Y, que não tem esse alelo, porque não faz parte do conjunto de genes do cromossomo Y. E aqui nós temos a mãe, heterozigota, um alelo normal para o daltonismo e um alelo afetado. Como o daltonismo é uma doença recessiva, a mãe tem fenótipo normal. E vamos olhar aqui o cruzamento. Você pode ver que por conta desse alelo normal do pai, que é passado para todas as filhas, nenhuma das filhas poderia ter o daltonismo. Mas, no caso dos homens, 50% de chance de ter o daltonismo por conta desse alelo da mãe. Agora, o que aconteceria se um homem com daltonismo se casasse com uma mulher normal? A gente tem aqui o homem com o cromossomo X com o alelo do daltonismo e a mulher normal, homozigota dominante. E você vê que nenhum dos filhos pode ter o daltonismo. Os homens não podem ter porque eles recebem do pai o cromossomo Y, que não tem o gene do daltonismo, e recebem da mãe o cromossomo X com o alelo normal. Enquanto as filhas, por mais que elas recebam toda vez o cromossomo X com o alelo recessivo, ainda assim elas recebem o alelo dominante da mãe e não apresentam a doença. No caso de um homem com daltonismo e uma mulher heterozigota, nós temos a seguinte situação. Todas as meninas vão receber o alelo recessivo do pai e uma delas vai receber o alelo recessivo da mãe, enquanto a outra recebe o alelo dominante. 50% de chance, então, da mulher ter o daltonismo, enquanto que para os garotos, 50% de chance também por conta apenas desse alelo materno. E por fim, nos raros casos em que você tem o casamento entre um homem normal e uma mulher com daltonismo, todos os filhos homens vão ter o daltonismo, enquanto nenhuma filha mulher vai ter. Você percebeu que a chance de um homem ter daltonismo é sempre maior do que a chance de uma mulher ter daltonismo? Isso acontece porque para o homem expressar esse alelo recessivo, ele precisa de apenas uma cópia.
Lembra que a recessividade só é expressa se não houver um alelo dominante impedindo isso. Como as mulheres têm 2 cromossomos X, elas têm uma chance de receber um alelo dominante normal, que vai dar a elas um fenótipo normal, mesmo que elas tenham um genótipo portador. Enquanto o homem que tem apenas um cromossomo X, quando recebe esse alelo recessivo, ele vai expressar. Então a chance de você encontrar na população um homem com daltonismo é sempre maior do que encontrar uma mulher com daltonismo. Já no caso das doenças ligadas ao X que sejam dominantes, elas são muito mais raras, tem muito menos exemplos e é pouco provável que caia na prova. Mas mesmo assim, vamos dar uma olhada aqui nos quadrados de Punnett. Se um homem tiver uma doença ligada ao X dominante, ele vai passar esse X para todas as filhas e todas as filhas vão ter a doença. Já no caso de uma mulher heterozigota para uma doença assim, vai passar esse X com o alelo para os homens e para as mulheres. Então você vai ter, no total, 50% de chance de ter um filho com a doença. Por fim, alguns genes são exclusivos do cromossomo Y e nós dizemos que a herança dessas características é ligada ao Y, restrita ao sexo ou herança holândrica. Não precisa nem dizer que essas características afetam exclusivamente homens, porque só os homens vão ter o cromossomo Y. Portanto, se um homem tem, nenhuma das filhas mulheres vai ter e todos os filhos homens vão ter. Então é isso aí, galerinha! Hoje nós aprendemos sobre as características ligadas ao cromossomo X e ao cromossomo Y. Eu sou o Professor Guerra, tô com você rumo ao topo do Enem e até a próxima! E aí, gostou da aula? Então se inscreve aqui no canal, deixa seu like, deixa um comentário e até a próxima!